Fala pessoal, começando aí mais um radar semanal, onde eu vou compartilhar com vocês análise e estudo das ações que eu entendo serem interessantes e que podem dar boas oportunidades agora para o curto prazo. Lembrando que caso ainda não seja inscrito aí no canal, inscreva-se aqui embaixo, beleza? Bom pessoal, cara, não achei nada interessante para essa semana, tá? Queria até perguntar a sensação que vocês estão do mercado nesse momento. Porque, cara, estudando ele hoje, assim, não achei nada interessante, aquela sensação do mercado mais travado, dos movimentos mais erráticos, né? Aqueles movimentos mais de indução, mas nada assim muito concreto. Tive até que colocar uma música para analisar hoje, mas também para gravar o vídeo, porque de fato deu sono analisar o mercado hoje, tá? Então assim, não achei nada muito interessante, são mais algumas ali possibilidades que devem dar durante a semana, que são, né, oportunidades ali um pouco mais dinâmicas, que são aquelas leituras de trazer para o tempo gráfico diário, para o intraday de 15, de 60 talvez, para tentar pegar alguma venda em região de topo ali, caso seja desenhado com texto, mas assim, nada que me brilhe muito os olhos, tá? Sinceramente. Ibovespa, tá pessoal, segue aqui lateral em topo, né? A gente já tinha comentado dessa fraqueza no último impulso de alta, com o volume caindo, né? O movimento aqui derivando, olha, ou seja, afunilamento dos preços, volume já dando uma caída, aquele movimento um pouco esticado, gráfico semanal também sugerindo a possibilidade de uma correção, né? Até porque subiu basicamente um mês e meio aqui em linha reta, seria normal andar um pouco mais lateral ou até fazer uma regressão aqui nas médias, tá? Que aí vai em linha com as regiões de defesa que eu já mapeei lá no tempo gráfico diário, que sugere Ibovespa aqui, olha, na região de 141.900, 141 mil pontos, que é tudo uma região aqui que seria ele se aproximar da média móvel de referência do curtíssimo prazo, né? Média móvel de 9 do semanal, mas também zonas de suporte que a gente pode identificar melhor pelo gráfico diário, tá? Mas só para confluir com vocês, né, para fazer ali, para colocar na balança que tem regiões que tem mais detalhes que chamam a atenção para o preço, tá? Que é essa zona que está marcada do 141, como eu comentei, e depois lá embaixo no 146, tá? Eu não vejo grandes movimentos para essa semana no Ibovespa, por enquanto, ok? E agora para ele renovar máxima e mais um pivô de alta, ele precisa romper a região do 147.580, tá? Então basicamente a gente já vê o Ibovespa aqui começando a dar uma lateralidade em topo, ok? Dando uma passada rápida pelo dólar e em sequência aquela análise setorial que eu trago aqui para vocês. O dólar segue aí de maneira lateral, tá? Mas em cima de uma zona de suporte de médio prazo. Já começa a aparecer mais pavis dentro das últimas 3 barras em uma região de suporte de médio prazo, podendo também manter o dólar um pouco mais lateral ou até quem sabe fazer um movimento para cima, que seria ele fazer uma correção de toda essa última movimentação de queda. Tá? Tem região de resistência lá no 5.490, mas também nada assim demais. Tá? Para baixo, zona de suporte para o dólar é a região de 5.200, ok? Dando uma passada rápida pelos setores, a gente vai ver a sensação que eu comentei aqui no início do vídeo, que é esse, né, movimento mais amarrado, mais travado, tá? A gente consegue perceber isso também no setor aqui financeiro, né, que é o IFNC. Mas ele renova a máxima, sente fraqueza no movimento, fecha abaixo do último fundo formado, já demonstrando uma certa fraqueza de movimento. Essa impulsão de compra com o volume também um pouco decrescente, sugerindo a possibilidade de movimento mais aqui para baixo, o que seria ver, né, o índice financeiro trabalhar mais dentro de um movimento aqui mais lateral. Tá? E o gráfico semanal também mesma situação ali do gráfico do Ibovespa, né? Basicamente aí um mês e meio subindo em linha reta. Normal que a gente tenha um movimento um pouco mais travado, tá? Seja uma correção no tempo ou uma correção no preço, tudo bem? O índice MOB, que também chamou bastante atenção nas últimas semanas, demonstrando já certa fraqueza, mesmo contexto, né? Olha, ele sobe um mês e meio em linha reta, sugere possibilidade mais de movimento mais amarrado, mais travado nessa região, ou até uma regressão um pouco mais para baixo, tá? Ponto de suporte que seria bem interessante, inclusive caso voltasse para fazer o reteste, seria essa região do 1130, que é uma região de troca de polaridade, tá?
voltar a testar toda essa região de resistência anterior, agora como um suporte, quem sabe consolidar um fundo aqui, ascendente e depois lançar uma perna de alta. Seria um movimento bem saudável e bem interessante, tá? Só para exemplo, essa questão da perna de alta que eu digo é o mesmo aqui, olha. Ele sai daqui de baixo e vem direto aqui em cima. É normal que depois de um movimento extenso, né, um movimento de expansão, ele fique mais lateral, olha, mais enroscado, tá? Então é a mesma leitura que eu estou tendo nesse momento para o setor imobiliário, o que significa que é mais provável que nós tenhamos as ações do setor imobiliário um pouco mais travada, com mais baixa volatilidade, andando ali um pouco mais lateral, até corrigindo o movimento ali de alta, tá? Não consigo ver uma alta assimetria nesse momento para montar operações compradas, né? Claro que isso não generaliza, mas eu não vejo mais aquele entusiasmo para montar a operação comprada nesse momento, acreditando que é muito mais provável um movimento travado ou até um pouco mais de regressão do que a gente subir mais 10, 15% para cima sem antes fazer essa correção. Pelo menos é a minha leitura e claro que eu posso estar errado, tá? Por isso que eu até perguntei para vocês o sentimento que vocês estão para a gente fazer uma medição aqui da galera, porque o sentimento que eu tenho no mercado agora é aquele sentimento mais morno, tá? Enfim, o índice de consumo é o mais fraco dos índices que a gente faz análise aqui, né? Os outros índices, os outros setores até chegaram a renovar máxima, fizeram pivô, muitos deles ali renovaram até máximo histórico. O índice de consumo que a gente vê ainda trabalhando numa forte movimentação de baixa, não conseguiu romper nem o primeiro ponto de resistência principal aqui e já demonstra também uma certa fraqueza de movimento, tá? Até porque ele já trabalha numa região de resistência, tá? Lembrando que não é uma zona exata, mas toda essa região aqui, ó, já é uma zona de resistência para o índice de consumo, ele já sente uma dificuldade. O interessante seria se ele fizesse isso e aí quebrasse essa região para cima, tá? Porém, por enquanto, não acho que é o mais provável, ok? Acho que é mais provável que ele fique um pouco mais lateral, até porque a gente já começa a ver ele formar uma certa congestão com range ampla aqui dentro dessa zona, tá? Inclusive os ativos dos setores de consumo são os ativos que já, né, tem alguns deles aí fazendo uma correção mais forte para baixo, como é o caso de Arezzo, Lojas Renner, enfim, alguns outros ativos, tá? Já o setor de elétrica, que chamou bastante atenção também, demonstra fraqueza nessas últimas 3 semanas, depois de um mês e meio subindo em linha reta, né, já começa a ter baixa volatilidade, pavio superior, um pouco de pavio aqui inferior também, sugerindo a possibilidade mais de movimento amarrado, ou seja, um pouco mais travado, até uma regressão, tá? Usando como exemplo essa outra oportunidade aqui para trás, olha, o movimento de expansão, deixa eu até usar isso aqui, o movimento de expansão, aí passou aqui, olha, 2 meses lateral, tá? E agora de novo mais um movimento de expansão, mais provável que fique um movimento um pouco mais travado, tá? Esse é o setor de elétrica. Agora um que estava sofrendo bastante, que é o IMAT, está querendo ameaçar uma reação, tá? Se eu coloco aqui no gráfico diário, ele está querendo sair de uma primeira zona de congestão aqui embaixo, mas ainda um movimento muito fraco, está voltando a aparecer interesse comprador recentemente, tá? Se a gente olha aqui o gráfico semanal, ele está numa zona de suporte aqui importante de longo prazo, e se de fato houver essa correção de Ibovespa um pouco mais para baixo, essa regressão, e em contrapartida o dólar fazer uma correção da baixa, fazendo um movimento um pouco mais para cima, ou seja, um movimento de alta agora no curto prazo, o setor de materiais básicos tem ativos ali que acabam se beneficiando disso, tá? Que é o caso de Klabin, Suzano, né? E as metalúrgicas ali também, tudo bem? Dito isso, partindo para as ações, tá, pessoal? Não tem muita coisa para a gente comentar, são mais algumas coisas dinâmicas que provavelmente vai ser mais interessante a gente acompanhar no decorrer da semana nos nossos vídeos de fechamento, tudo bem? Então assim, cara, tem SAPRE 11, vou acompanhar uma possibilidade de venda, tá? Só para contextualizar para vocês, gráfico diário, acredito que zona de suporte interessante que eu volte a buscar e procurar por compras, pelo menos no primeiro momento, é mais lá embaixo, tá? Olha, na região dos R$30, até quem sabe aqui nos 32, mas considerando essa última movimentação completa de impulsão, essa região para mim aqui é a região premium aí de SAPRE 11, porque é uma zona de troca de polaridade, tá? Tem toda essa região de resistência aqui para trás, que ainda não foi testada como suporte, então fico atento lá embaixo, que ainda o preço está bem longe,
tá? Então, último movimento, o ativo não tem força para voltar a renovar a máxima, né? Nem para testar a máxima, olha. Então ele para antes desse outro topo. E se eu jogo lá nos 60 minutos, eu tenho aqui essa máxima, tem essa quebra do fundo que gera a máxima ali em cima, né? Que é esse fundo aqui, olha. Ele fecha aqui abaixo, já monta inclusive um cenário de bandeira aqui, né? Olha. E já ameaça voltar a querer cair. Cara, se ele voltar para cá, olha, a região dos 36, eu vou avaliar durante a semana, tem a possibilidade de venda aqui nessa zona, tá? Aí tem que acompanhar, caso o preço chegue aqui, como vai ser feito esse movimento até ele chegar aqui, tá? Para quem sabe marcar um topo descendente e aí lançar mais uma perna de impulsão para baixo nos 60 minutos, o que seria corrigir o gráfico diário, tá? Mas aí, de novo, né, tem que acompanhar durante a semana, mas é isso que eu estou vendo para a SAPRI 11 nesse momento, uma possibilidade de venda no retorno na região dos 36,60 aqui. Sabesp, mesma situação, tá? Tradezinho de contratendência, então tem que avaliar quando o preço chegar nessas regiões, não é para sair vendendo, até porque como o mercado está mais morno nesse momento, volto a dizer para vocês, siga agora mais conservador de novo e não estou a fim de ficar queimando ficha, tudo bem? E principalmente em trade de contratendência, então tem que tomar bastante cuidado, principalmente tirar o pé do acelerador, tá? Bem devagar. Aqui, olha, considerando te jogar nos 60 minutos que foi melhor, que ele quebra esse último fundo aqui, que foi o fundo que gerou a máxima lá em cima. Então, se ele volta a fazer um pullback aqui durante a semana, eu vou avaliar a possibilidade de uma venda aqui em 50% desse range, para ver se ele lança uma impulsão aqui para baixo, tá? Na região de 129,13, stopzinho um pouco acima aqui, um stop de menos de 1%, tá? Para tentar descer também uma parte aí vendido com o papel, acreditando nessa correção lá do tempo gráfico diário, que também segue bem esticado, gráfico semanal, mesma leitura do Ibovespa, sobe um mês e meio aqui em linha reta, sugerindo a possibilidade de movimento mais travado, tá? E tem um espaço pelo menos até a 9 aqui para buscar 123,70, 118, tá? Então, levando isso lá para os 60 minutos, eu vejo a possibilidade desse realinhamento aqui na tendência terciária para ajustar com uma possibilidade de uma correção um pouco maior lá do tempo gráfico diário, tá? De novo, não é para sair vendendo quando testar aqui, é para avaliar quando o preço chega aqui, como vai ser feito essa volta do preço aqui, caso ela aconteça, e aí sim tomar aqui a decisão e risco nessa região de acordo com o contexto durante a semana, caso aconteça, né? O GPA, mesma coisa, tá, pessoal? Movimento esticado, gráfico diário, gráfico semanal esticado, em cima de uma região de resistência, de redistribuição aqui para trás em forma de bandeira, dessa movimentação de baixa, movimento esticado, um mês e meio aqui, né, subindo também em linha reta, e aí jogando isso para o gráfico diário, afunilamento de preço, né, olha, uma deriva. Eu não fico deixando todos esses desenhos no gráfico, pessoal, porque senão fica muita coisa. Eu vou tirar inclusive essa FIBO aqui, tá? Depois eu coloco. Mas essa deriva, aí levando isso lá para os 60 minutos, ele quebra também o último fundo que gerou a máxima lá em cima, que foi esse aqui, olha. Fecha abaixo dele. Cara, caso volte para cá, tem que avaliar, tá? Porque tem essa primeira zona, tem um pouco lá em cima também, olha, se for considerar os 60 minutos, tem um FGV, que é um gap entre barras, toda essa região aqui, se fosse para demarcar, né? Aqui está filtrado pelos 15 minutos, mas toda essa região aqui é uma região para avaliar, para procurar por uma possibilidade de venda. Ué? Por que ele não está deixando eu escolher o... Nos 50% dessa região aqui, também avaliar o reteste do preço em UGPA para cá, olha, para tentar, quem sabe, pegar aqui um gatilho de venda em uma região de possibilidade de formação de um fundo não, né, mas um topo descendente, olha. Ou seja, pegar uma correção aqui do tempo gráfico de 60 minutos, que é ali a tendência terciária, né, desse contexto que a gente olha do gráfico diário e semanal,
para quem sabe pegar, né, a correção do tempo gráfico diário e semanal que eu comentei, alinhando um contexto do intraday, tá? Então também não vejo nada para fazer, mas é para acompanhar durante a semana. Vitro 3. Cara, esse papel aqui tá numa região que, caso ele venha um pouco mais para baixo aqui, sugere a possibilidade de tomada de risco, tá? Só que ficaria mais confortável aqui embaixo, 10,70, tá? 10,70 com um stopzinho embaixo aqui, um stop de 5,5%. Tá? Para tentar pegar, quem sabe, isso aqui, né? Ele vem, faz um movimento de impulsão, rompe região de topo, demonstra certa fraqueza no movimento aqui, olha. Quebra fundo, tem uma região de gap entre barras aqui e também de topo anterior, tá? Então a região que pode ser que entre defesa compradora, tem que avaliar o reteste nessa região para ver se ele vem buscar combustível e tenta renovar a máxima de novo, tá? Muito mais pela ótica do gráfico semanal, uma compra abaixo da média móvel de 9, até porque o movimento também de certa maneira esticado, né? E o gráfico mensal também chamou a atenção, tá? Aqui nessa região aqui ainda não, isso que eu estou comentando dessa possibilidade lá do gráfico diário um pouco mais para baixo. Mas também, de novo, não tem nada para fazer, é para acompanhar durante a semana a movimentação. CMIG 4, mesmo contexto das outras três iniciais. Região de máxima histórica, região já de enfraquecimento de movimento, né? Por conta desse contexto, da característica dessa última movimentação de renovação de máxima, que já vem com afunilamento de preço, pouco interesse de compra, pelo contrário, aparecendo muito mais interesse vendedor em uma região de resistência. Jogando lá para os 60 minutos fica mais claro a quebra do último fundo que gerou a máxima. Foi essa movimentação aqui, que inclusive parece ombro, cabeça, ombro, né? Olha, ombro, cabeça, ombro, corte da linha de pescoço, já fez aqui o pullback, pode querer cair a partir daqui, porque ela já gera um topinho falso aqui, olha. Se jogar nos 15 minutos fica mais fácil. Né? Ele já nivela aqui, rompe falsamente, ele pode voltar para querer perder esse fundo. Então, o que eu estou olhando aqui para a CEMIG, cara, caso ele volte para essa zona aqui, ó, para isso entrar dentro dessa região aqui, também avaliar o contexto aqui para, quem sabe, buscar um gatilho de venda aqui nessa formação de topo descendente a favor da correção do tempo gráfico diário e semanal, tá? E aí o alvo lá embaixo nos 10,28. E aí os stops nessa região ficam acima do último topo, stopzinho de 2,40 aqui, ó, tá? Vamos ver, também não tem nada para fazer, é mais para acompanhar aí durante o dia, durante a semana, perdão. MRV está nivelando esses fundos aqui nessa região, com uma zona de defesa um pouco mais abaixo. Cara, é um dos poucos papéis aí, tá? Caso volte para a região de 6,70 aqui, olha, avalia uma possibilidade de compra, tá? Com stopzinho um pouco embaixo, um stopzinho de 5,5%, caso ele venha perder esse fundo aqui. E seria mais interessante ainda se ele perde esse fundo, a gente vê uma reação compradora com um engolfo de alta ou um martelo que tem a absorção de compra em cima de venda, seja um movimento para baixo e esse movimento de rejeição com pavio seja um movimento com alto volume de compra, tá? Mas também, de novo, não tem nada para fazer, é mais para acompanhar durante a semana. Profarma, eu vejo uma possibilidade de compra no papel aqui na região de 7,26, tá? 7,26, 7,26? 7,26 com stopzinho um pouco aqui embaixo do 6,94, tá? Para tentar pegar esse realinhamento de fluxo aqui, olha, que o papel faz aqui, a movimentação de baixa, quebra esse último topo aqui que gerou essa mínima, testa uma região de defesa do movimento que gera um desequilíbrio de preço, que gera uma movimentação de impulso de alta, ele vem corrigindo, né, em basicamente ABC, que é A, B, C, ou o 1, 2, 3 que eu falo para vocês, né, ó, 1, 2, 3 de correção, perde fundo falso, joga para cima, gera mais um fundo falso aqui, perde esse fundo falso, gera mais um movimento para cima, um reteste nessa região de defesa que ele deixa aqui, olha, tentando pegar o que seria esse pivôzinho no tempo gráfico diário aqui, a favor de toda essa tendência de alta principal já.
tá? Então é isso que eu estou olhando, seria aqui no 7,26, né? Um stopzinho ali no 7,03, stop de 3,70, tá? E aí, claro, o alvo, essas regiões de topos anteriores, né? Que seria um stop de 3%, uma possibilidade de 20% aí para pensar em fazer saída final, né, e trabalhar esse espaço aí para finalizar a operação. E não esperaria muito mais do que isso nesse momento também não, tá? Porque o semanal já vem demonstrando mais fraqueza, o gráfico mensal também, mostrando a possibilidade mais de ficar um movimento lateral aqui em topo, tá? Agora é claro, se ele vem aqui com engolfo de baixa aqui, olha aí, ignora tudo que eu falei, tá? Que aí já não vale de mais nada. Então, de novo, tem que avaliar como vai chegar o preço aqui embaixo. Roxo 34, mesma situação de UGPA, Sabesp, né? Olhando o gráfico diário, papel formando uma lateralidade aqui em topo. E se eu olho, essa última rejeição que o papel está entregando já era uma região de resistência anterior, que é toda essa faixa aqui, olha. Que inclusive o único foda aqui é que tem um gap aqui em cima, olha. Tá? Que tem gap aqui em cima. Então ele pode querer criar e induzir aqui a venda antes para colocar bastante pessoas na venda. E antes de cair, por exemplo, se for o caso, ele voltar a fechar esse gap de compra. Tá? Então esse gap ali me incomoda. E trazendo isso para o gráfico diário, de novo, não é para vender quando chegar aqui nessa região, é para avaliar o preço, tá? Porque ele pode chegar aqui e simplesmente fazer isso aqui, ó, rasgar para cima direto. Então tem que avaliar como vai ser feita a chegada do preço aqui, se ele chegar se arrastando com um corpo pequeno, afunilamento de preço, aí sim buscar uma venda nessa região dos 14,05 ou até aqui em cima nos 14,20, aí de novo tem que avaliar durante a semana, não tem muito o que fazer, tá? Mas as outras opções ainda estão um pouco melhor. Mills 3, cara, aqui eu vejo a possibilidade de comprinha para ver se o papel joga lá nos 13,10 para romper aquela máxima ali, nem que for para falhar. Que esse movimento aqui, ó, né, tem volume e tal, se eu coloco, deixa eu ver, o mensal também já vem de movimento esticado, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses consecutivos subindo de alta, não é nem gráfico semanal, isso aqui é gráfico mensal, tá? Então sugere muito mais a possibilidade de movimento mais enroscado aqui do que qualquer outra coisa. Mas trazendo isso para o gráfico diário, olha, eu tenho essa última perna de impulsão, então qual que é a referência que eu estou levando em consideração aqui? Esse fundo e essa máxima. Isso é uma perna de impulsão. Tem um fundo falso aqui embaixo, ele faz a manipulação, né? Ele rompe aqui para baixo. Olha, se eu for colocar FIBO entre máxima e mínima da minha referência, ele faz a mitigação em 50%, que é onde deixa esse pavio, volta a retestar aqui, olha. Ó, vou fazer menor para dar para ver a barra ali. Então, cara, eu vejo uma possibilidade de compra aqui, tá? Tem o RSI apontando para cima, tem o MACD aqui lá na região 0, o OBV também ainda bem para cima, mas de novo, levando um curtíssimo prazo, tá? Não vejo muito espaço para o papel subir não, tá? É para tentar levar até o topo aqui dos 12,80, olha, a comprinha aqui nos 11,90, o stop 11,44, um stop de 3,80 e o alvo lá em cima de 7,5, tá? E pode fazer uma saída parcial aqui de 2 vezes o tamanho do risco, né? Quase 3 vezes. Quase 3 vezes? 2 vezes, né? E essa aqui seria o limite, tá? 13,33. Como eu disse, não estou muito com o sentimento aí que a gente possa ter um movimento muito expansivo de alta sem antes ter um movimento um pouco mais corretivo, tá? Mas é só minha visão. E aí tem que aguardar. Tegma 3 também, tá? Tegma 3 chega a renovar a máxima, máxima histórica, perde força, faz um movimento de impulsão para baixo. Chega numa região de defesa aqui desse último movimento de impulsão. Cara, tem a possibilidade de comprinha 34,73, tá? O stopzinho lá em 34,20, 2% de risco. Para tentar carregar aqui, olha. E aí aqui tem que ficar atento, tá? 50% dessa perna não, mas desse movimento aqui de baixa. Então não dá para querer estender muito. Eu já faria uma saída parcial no meio do caminho aqui de 4,5, que dá 1,5, né?
1,5 não, dá 3 vezes, né? O stopzinho de 1,73 para 4,5%, 4 para 1, né? A saída parcial aqui, olha, porque ele pode fazer isso aqui, ó. Tá? Tem que tomar cuidado, deixa eu dar uma olhada no semanal, porque o semanal vem com muita pressão de venda, tá vendo? Só que sem volume, então por isso que isso me chamou a atenção, e o preço volta para uma região de 50% de toda essa congestão aqui de médio prazo aqui, ó. Então ele volta para o eixo de 50% aqui, tá? Então avaliaria essa possibilidade. E uma aí que vocês tanto pedem, já o 3. Finalmente deixando um contexto aqui que vale a pena tomar risco, tá? O papel vem para renovar a mínima histórica, ele até renova, mas deixa a possibilidade de falha de rompimento, né? Ele perde o fundo, não confirma porque é só o pavio, então ele só viola, na barra seguinte ele fecha com engolfo de alta, que engolfa as últimas 4 barras anteriores, tem um volume que não é dos melhores, mas é um volume comprador na média, deixando a possibilidade de voltar a retestar pelo menos essa máxima aqui em cima. E como esse movimento aqui, olha, ele chega nessa região de fundo com característica de correção, que é o preço que eu venho comentando com vocês, que é se arrastando, olha. Ele não vem com a característica de impulsão, ele vem com barras e pavios pequeno. Então isso aqui, para mim, tem cara de correção, olha. E aí ele falha o rompimento do fundo, beleza. Tem aqui uma divergência no RSI, com fundos nivelados no preço, mas fundos mais altos no indicador, tá? O estocástico também saindo da região de sobrevenda, olha. Cara, comprinha aqui 2,84, stop lá embaixo, na falha do fundo, um stop de 5,17, que é um stop baratíssimo para já o 3, dado que ela tem um valor nominal baixo. Então 5% equivale a um stop de 15 centavos por ação. Primeiro ponto de referência, quantos que é o stop? 5%, primeiro alvo, 7, tá? Que seria levar para essa região aqui de resistência. Deixa eu ver o semanal. E aí se ele fosse corrigir 50%, deixa eu só arrancar essas coisas daqui. Se fosse para ele corrigir essa última impulsão de baixa aqui, ó, cara, o primeiro nível de 50% está lá em cima nos 3,48. Pode trabalhar a máxima dessa última barra aqui, olha, 3,19. Fazer uma saída parcial lá em cima ao invés desse primeiro nível, que dá aí 11%. E depois, quem sabe, tentar carregar até 50% dessa retração, tá? É uma possibilidade. Deixa eu ver como é que fechou o gráfico mensal. Show de bola. Tá, é isso que eu vejo então para já o 3 nesse momento, até para finalizar, que foi a última ação. Tudo bem? Bom, pessoal, espero poder ter ajudado vocês com mais esse conteúdo. Durante a semana a gente vai desenvolvendo mais as movimentações. Sinceramente, não achei nada, deu até sono para analisar o mercado hoje. Movimento muito confuso, pelo menos a minha leitura, sem conseguir entender muito bem ali a leitura dos movimentos. Então, quando começa isso, já é, né, sinal, pelo menos para mim, do movimento de mercado um pouco mais travado, onde fica difícil mais a compreensão do movimento. E até a gente tem que tomar cuidado para não começar a encontrar coisas onde não tem. Né? Você fala, caramba, mas como que não tem nada para fazer? Será que não tem nada em nenhum ativo? Será que não tem nada? Lógico que tem, acho que eu estou viajando, eu que não estou vendo. Mas aqui de fato os movimentos, pelo menos para mim, está muito mais travado, difícil a compreensão nesse momento, beleza? Então um abração, bom descanso, fiquem com Deus, bom final de semana e até a semana que vem, pessoal.